Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 3 da Faculdade Pro Minas em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje, no dia 30 de abril de 2020, às 19 horas e 5 minutos, estamos aqui iniciando a gravação com meus queridos amigos, meus queridos colegas, futuros colegas, amigos e alunos do sexto período do curso de Direito da Faculdade ProMinas. Estamos nos encontrando aqui de forma remota pela excepcional situação que se dá por conta da pandemia do coronavírus, o que nos impede de encontrarmos pessoalmente, mas em hipótese alguma vai nos impedir de caminhar no que diz respeito à busca desse conhecimento. Conforme comuniquei antecipadamente a meus amigos aqui presentes, os alunos do sexto período, essa aula está sendo inteiramente gravada e posteriormente vai ser disponibilizada como estudo dirigido lá no pincel atômico da Prominas e também vai ser disponibilizado lá no meu canal do YouTube, dando a possibilidade para que, além dos alunos, outras pessoas, caso queiram, possam assistir lá este conteúdo. Hoje, o nosso encontro, nós vamos abordar sobre cumprimento de sentença, vamos falar de competência do cumprimento de sentença, e, por fim, o nosso objetivo também é fazer ponderações acerca do cumprimento provisório de sentença. Mas antes de caminharmos nisso, quero só primeiro relembrar que desde o dia de hoje, na parte da manhã, já está disponibilizado para meus alunos da Prominas um material de apoio lá como material complementar no pincel atômico da Prominas. E também comunico a todos, como havia antecipado antes de iniciarmos a gravação, que estamos ao vivo também por áudio lá no pincel atômico, para caso alguém tenha a preferência de acompanhar a aula por lá, lá também vai estar disponibilizado ao vivo o nosso encontro, tá bom? Pessoal, conforme combinei com meus amigos aqui do sexto período, antes de falarmos sobre a matéria de hoje, nós tivemos um trabalho discente, onde eu passei um caso prático para os meus alunos, e eles deveriam ter analisado e posteriormente realizado a resposta, através de um parecer. E antecipo a todos que fiquei extremamente feliz, porque vi que vocês conseguiram compreender o caso, conseguiram aplicar aquilo que a gente vem estudando, estão verdadeiramente pensando já como um jurista, como um futuro advogado, uma futura juíza, um futuro promotor, um futuro delegado, é isso que eu quero. O direito, essa forma de busca pelo conhecimento é muito interessante. E na área processual civil, eu entendo que o estudo com casos desta forma, se auxilia bastante no que diz respeito a aprofundamento do conhecimento processual civil. Tá bom, meus amigos? Então, já parabenizo a todos os meus alunos da Prominas pelos brilhantes trabalhos que recebi, tá bom? Mas então, nós vamos fazer assim. Primeiro, eu vou ler o caso, vou falar o que era preciso se fazer nesse caso, e aí nós vamos bater um papo aqui antes de iniciarmos o conteúdo. Vamos lá. Nesse caso, o caso para ser analisado pelo aluno falava dessa forma. João possui um título executivo oriundo de um país estrangeiro, entre parênteses, Argentina, onde determina a obrigação da empresa Maria LTDA de efetuar o pagamento de uma dívida no Brasil, no valor de R$ 100.000, vencida desde o dia 13 de janeiro de 2020. No momento da criação do título executivo extrajudicial, foram satisfeitos todos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração, Argentina. No dia 13 de fevereiro de 2020, João iniciou um processo de execução para pagamento de quantia certa no Brasil, por entender que já estavam presentes todos os requisitos determinados, estabelecidos lá os requisitos obrigatórios estabelecidos no artigo 783 do CPC de 2015.
Execução, entre parênteses, execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, sem ter passado por uma homologação prévia. Após a citação, a empresa Maria LTDA se manifestou através de embargos à execução contrária ao processo de execução, alegando que, em momento algum, foi homologado o título executivo pelo STJ, conforme artigo 515, inciso 8º do Código de Processo Civil de 2015, ou então não se demonstrou que o título executivo recebeu a concessão do exequatur, a carta rogatória pelo STJ, conforme artigo 515, inciso 9 do CPC. Questionamento. Como juiz do processo, elabore um parecer de forma fundamentada na legislação pátria, jurisprudência e doutrina sobre qual tese deve ser acolhida, ou seja, o processo de execução poderá ter continuidade, tese alegada por João, ou o processo terá que ser paralisado por ausência de pressuposto processual, tese alegada por Maria LTDA. Esse foi o nosso primeiro trabalho discente. Um detalhe importante. O que eu queria que vocês analisassem, se era possível utilizar ou não a execução naquela situação hipotética. E aí, existia uma pegadinha, mas se vocês lessem, como leram com uma atenção, notariam um detalhe que auxiliaria imensamente na resposta da questão. Vamos lá. Qual que é a pegadinha? Quando se fala de títulos executivos, eu tenho que lembrar que existem aqueles que são os títulos executivos judiciais, elencados no artigo 515 do CPC, e os títulos executivos extrajudiciais, aqueles que são elencados no artigo 784 do CPC. Tranquilo? E por que eu falo isso? Porque existe um título executivo judicial e existe um outro título executivo extrajudicial que envolvem questões que são de fora do Brasil. E neste ponto, a questão tenta te levar ao erro, eventualmente, a pensar a questão como um título executivo judicial. E, na verdade, como também foi informado na própria questão, se trata de um título executivo extrajudicial. Por que eu estou ressaltando isso? Porque se fosse um título executivo judicial ou uma decisão interlocutória extrajudicial, sim, precisaria obrigatoriamente de uma homologação pelo STJ ou receber a concessão do exequatur do STJ para que viesse a ser cumprida, se ele fosse um título executivo judicial. Mas o caso nosso aqui expressamente fala que é um título executivo extrajudicial. E com base nisso, e aí eu coloco para vocês o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 784, lá do CPC de 2015. Está aí na tela para vocês. O que o artigo 784 fala? Os títulos executivos extrajudiciais. E lá no parágrafo 2º fala assim: os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. E ainda complementa o parágrafo 3º falando assim: o título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação e exigidos pela lei do lugar de sua celebração, e quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação. Na questão, tudo isso é demonstrado. Fala que foi um título que, quando foi feito, cumpriu todos os requisitos. Fala que o local para ser cumprido aquele título é o Brasil. Então, na resposta que eu objetivava ter de vocês, o que seria o grande objetivo? Primeiro,
tinha que falar desses dois parágrafos, que são de extrema relevância, obrigatoriamente, e, e explicar que, por se tratar de um título executivo extrajudicial e por ter cumprido exatamente o que está lá no parágrafo 2º e no parágrafo 4º do artigo 784, não precisaria passar por homologação, aquela execução estava correta, dá prosseguimento. Era essa a resposta. Tranquilo? Pergunta que eu quero fazer para os meus amigos que estão. Vocês conseguiram entender a questão? O que vocês acharam dessa questão? Foi interessante para vocês fazer essa análise? Vocês gostaram de ter que estudar dessa forma? Já tinham feito questões dessa modalidade? Casos práticos em que você tinha que dar parecer? Por que eu pergunto isso, meus amigos? Primeiro, o feedback seus é muito importante na nossa caminhada. Segundo, porque essa forma de casos e, através do caso, se fazer uma resposta, é a segunda etapa da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. A prova da OAB, em sua segunda etapa, ela basicamente ela traz casos em que você vai ter que fazer análise como vocês fizeram. Então, por isso, eu gosto de demonstrar para vocês essa absorção do conteúdo. E parabenizo porque em todas as respostas eu notei um estudo, uma dedicação, uma busca pelo conhecimento. E é isso que eu quero dos senhores. Verdadeiramente entender que o Código de Processo Civil, o processo civil como um todo, ele é interessantíssimo e saber aplicar os mecanismos processuais vai te fazer ganhar lá na frente como aplicador do direito muitas vantagens em relação àqueles que não dominam completamente o processo civil, tá bom? Conseguiu me entender essa? Dá o joinha aí que eu quero saber. Me dá o sim, quero saber. O Eldo falou que sim, aprendi muito, fico feliz. Era esse o objetivo, aprender, aprofundar o conhecimento de uma matéria que também nós já havíamos falado. Tranquilo, meus amigos? Maravilha, então. Em relação às notas, já avaliei todos os trabalhos, só que eu ainda estou com um probleminha no Mentor Web. Assim que corrigir, eu vou conseguir encaminhar para disponibilizar lá, e assim vocês terão acesso à nota de cada um, tá bom? No mais, fico feliz pelo empenho de todos. Agora vamos continuar nossa jornada no processo civil, e hoje eu quero falar com vocês de uma matéria interessante, que é o processo, a execução, mas como cumprimento de sentença, tá bom? O que acontece? O que é cumprimento de sentença? Primeiro, nós temos que falar de noções gerais. E o que são essas noções gerais? São o início da tratativa que envolve o cumprimento de sentença. Primeiro ponto, o cumprimento de sentença está lá a partir do artigo 513 do CPC de 2015. Anotem aí. O cumprimento de sentença está lá no 513 do nosso Código de Processo Civil, a partir dele. 513 seguintes até o artigo 519. Então, a parte de cumprimento de sentença está do 513 ao 519, tá bom? Primeira grande observação que eu quero fazer para vocês, e quero que quem estiver anotando coloque aí. O cumprimento de sentença, ele é utilizado quando eu tenho um título executivo judicial. Anotem isso. Cumprimento de sentença, ele é utilizado quando eu tenho um título executivo judicial. Maravilha. Essa é a primeira pontuação. Então, aí se eu tiver um título executivo extrajudicial, você vai usar o processo de execução. A partir do 783 para frente, não será cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença é quando eu tenho um título executivo judicial. Tá bom, meus amigos? Maravilha, então. Além dessa observação inicial, tem uma outra questão que eu tenho que deixar claro. O cumprimento de sentença, por mais que não tenha o nome execução, a doutrina até brinca que deveria ser execução da sentença, porque se você está cumprindo é porque não teve pagamento voluntário.
Alguns até chamam na doutrina da execução de sentença, mas tecnicamente o que está lá no CPC é cumprimento de sentença. Mas só deixar claro que o cumprimento de sentença é verdadeiramente a execução dos títulos executivos judiciais. Por mais que não que tenha esse nome cumprimento de sentença, eu quero que vocês entendam. Aqui é a fase de execução de títulos judiciais, tá bom? E aí eu já antecipo para vocês. O cumprimento de sentença, ele poderá vir em duas grandes espécies. Poderá ser considerado uma fase ou poderá ser considerado um processo autônomo de cumprimento de sentença. Se vocês se recordarem, nos outros encontros que tivemos, falamos sobre liquidação de sentença. Vocês se lembram disso? Quando a sentença é ilíquida, e aí busca a fase de liquidação para conseguir se individualizar, maravilha. Passou isso, eu tenho aqui o cumprimento de sentença, pode ser uma fase quando? Nas mesmas situações lá da liquidação de sentença. Quando eu tenho uma decisão que veio do Poder Judiciário. E aí, para a doutrina, por exemplo, se eu tenho uma sentença judicial, eu quero fazer o cumprimento dela, é um cumprimento de sentença considerado fase. É só uma fase do processo. Deixou aquela autonomia que existia anteriormente, lá no início do Código de Processo Civil de 73. E também existe o cumprimento de sentença como um processo autônomo, que você tem que distribuir. Que casos são esses, meus amigos? Aqueles em que eu vou buscar a efetivação de um título executivo judicial que tenha sido criado, que tenha sido elaborado fora do Poder Judiciário. E aí eu falo de quem? Eu falo da sentença arbitral, eu falo da sentença judicial estrangeira homologada pelo STJ, falo da sentença penal condenatória transitada em julgado, falo de decisões estrangeiras que têm o exequato, basicamente qualquer decisão que tenha vindo de fora do Poder Judiciário. Quando eu tenho um título executivo judicial que não foi formado no Poder Judiciário, o cumprimento de sentença será um processo autônomo. Por quê? Porque veio todo de fora, eu vou aqui criar, através de uma distribuição, o cumprimento de sentença e vai ser um processo autônomo. Quando eu já vou discutir, quando eu busco o cumprimento de um título executivo judicial que foi criado já dentro do Poder Judiciário, e aí eu vou dar o maior exemplo, uma sentença, por exemplo. Recebi a sentença favorável à minha parte, eu quero fazer que aquilo vire efetivamente algo cumprido para a minha parte. A minha parte receba, tenha satisfeita o seu direito, a sua obrigação, a qual ele tem esse crédito. O cumprimento de sentença, por exemplo, de uma sentença mesmo, teve a sentença, é uma fase dentro de um processo. Tranquilo? Conseguiu me entender isso? Me dá um joinha aí que eu quero saber. Me fala aí que eu preciso saber, me dá o feedback. É muito importante essa opinião suas e observações. Mandaram aqui que sim? Fico feliz então. O cumprimento de sentença, como já antecipei para vocês, lá no artigo 513, começa a falar. E aí eu coloco para vocês aí no chat o parágrafo 1º do artigo 513, que fala assim: o cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar a quantia provisória ou definitiva face-á a requerimento do exequente. Primeiro ponto que a gente vai ressaltar é esse: o exequente que vai ter que fazer esse requerimento, tá bom? Só que agora eu quero falar sobre a questão da intimação, da comunicação desse cumprimento de sentença para o devedor. E essa questão da comunicação do devedor aqui no cumprimento de sentença é estabelecida onde, pelo amor de Jesus Cristo? Lá no 513, mas no parágrafo 2º. E o parágrafo 2º eu já coloquei aí para vocês no chat. Nós estamos bem interativos, a gente vai falando, vai colocando aí no chat pelo Hangouts Meet. E o que fala no que diz respeito à questão do devedor e a sua intimação? Fala assim: o devedor será intimado para cumprir a sentença e traz as 4 situações. Primeira, pelo diário da justiça na pessoa do seu advogado constituído nos autos. Quando você tem um cumprimento de sentença fase, quando você teve todo um processo, ganhou a sentença e está em cumprimento, é uma fase,
a parte contrária já pode ter um advogado constituído nos autos. E aí, você objetiva fazer a intimação do devedor pelo seu advogado. E aí, essa é a regra geral quando se tem um advogado e está diante de um cumprimento de sentença, que é uma fase. Já teve a sentença, teve todo um processo, teve a sentença, e aí vai agora para a fase de cumprimento. Você faz a intimação do devedor para cumprir a obrigação por diário oficial, por diário da justiça, através da pessoa do seu advogado. Tranquilo? Existe também uma outra situação. O devedor poderá ser intimado por carta com aviso de recebimento, com AR, quando ele tiver sido representado por defensoria pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos. Tranquilo? Quando ele não tiver procurador nos autos, quando ele tiver sido defendido pelo defensor público, o que acontece? Ele vai ser intimado para vir aqui participar do cumprimento de sentença pelo correio com aviso de recebimento. Tá bom, meus amigos? Mas não para por aí. Existe ainda uma terceira forma de comunicação do devedor, do executado aqui, o cumprimento de sentença, por meio eletrônico, quando se tratar da situação do parágrafo 1º, artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. E, além disso, o quarto fala por edital, quando citado na forma do artigo 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Então, aqui o caminhar do cumprimento de sentença contra um revel, por exemplo, se busca verdadeiramente a caminhada sem ter um prejuízo para o exequente, e aí tenta-se fazer dessa forma para conseguir ter efetividade aquela decisão que foi proferida pelo Poder Judiciário. Então, no que diz respeito à intimação do devedor, o artigo 513, parágrafo 2º, que estabelece essa questão da intimação no cumprimento de sentença, determina: será feita na pessoa do advogado, quando existir, será feito por correio com aviso de recebimento, quando a pessoa tiver sido representada pela defensoria ou não tiver advogado, e no caso da revelia, pode ser por edital também, para se seguir, para dar continuidade no que diz respeito à caminhada aqui, dessa nossa fase, para buscar a efetivação do direito daquele exequente. Tranquilo? Maravilha, então. Nesse momento, eu quero fazer uma importante observação, tá bom? Que importante observação é essa? É o que está lá no parágrafo 5º do artigo 513 do CPC. Lá fala assim: o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Então, já antecipo a vocês, se você objetiva fazer uma cobrança para conseguir satisfazer uma dívida, vou falar de dívida que é mais claro que a gente tem tratado muito de quantia certa, de situações que exemplificam através da quantia certa, que é algo que fica normalmente de maior absorção no que diz respeito à memorização. E aí, imaginem que eu tenho uma dívida, um crédito a receber e tenho um fiador. Vamos dar um exemplo, uma dívida que envolve o contrato de locação. Nós até falamos de locação. Vamos imaginar que eu busquei o Poder Judiciário e, através disso, teve uma sentença que condenou não só o devedor, mas também o fiador. Quando eu já coloquei o fiador, o co-obrigado, o corresponsável lá no processo de conhecimento, ele teve a possibilidade de se manifestar, teve a possibilidade de se defender, de questionar eventualmente as questões que poderiam ser questionadas por ele em sede de defesa. Se ele já estava desde o processo de conhecimento, maravilha. O cumprimento de sentença vai ser feito em relação ao devedor, ao fiador, ao co-obrigado, ao corresponsável. Porém, se eu tiver iniciado a ação de conhecimento e não tiver colocado o fiador, não tiver colocado o co-obrigado,
não tiver colocado o corresponsável lá na fase de conhecimento, o que que determina aqui, meus amigos? Uma questão simplória. Aqui no cumprimento de sentença, esse fiador, esse co-obrigado, esse corresponsável, não vai poder ser parte. Ele não tem legitimidade passiva, porque você não colocou na fase de conhecimento, possibilitando ter situações que ele eventualmente poderia questionar para se defender. É uma peculiaridade, uma atenção que aquele que aplica o direito tem que ter esse cuidado, porque eventuais falhas que foram cometidas em fases iniciais, elas podem repercutir imensamente aqui, por exemplo, como estamos falando, nessa fase de cumprimento de sentença. Tá bom? Maravilha, então. Eu digo, tem que citar na petição inicial o fiador. Quando você objetiva lá na frente querer fazer o cumprimento, desde o processo da petição inicial lá no começo, você já tem que ter colocado o fiador, o co-obrigado, o corresponsável, ou você colocou na participação, ou houve uma intervenção de terceiro, qualquer que seja, que ele veio participar no processo. Mas ele obrigatoriamente vai ter que ter participado da fase de conhecimento. Por quê? Porque ele vai ter que ter tido a possibilidade, Edgar, de ter tentado se defender. Porque o cumprimento de sentença, como já antecipei a vocês, ele é realmente uma busca por uma expropriação de patrimônio de um devedor. O Edgar fala aqui, para que o processo não tenha vício. Sim, porque, na verdade, não é que ele tenha vício. Você pode fazer o cumprimento de sentença, mas se você não tiver colocado o fiador, o co-obrigado, o corresponsável no processo de conhecimento, você só não vai poder fazer o processo de conhecimento contra ele. Você pode buscar um outro processo, ver o que vai fazer, só não vai cumprir sentença. Porque para cumprir sentença, quando ela é fase, você tem que primeiro ter dado a oportunidade para aquele corresponsável, co-obrigado, o fiador, de ter se defendido no processo de conhecimento, tá bom? Conseguiu entender, Edgar? Me dá um joinha aí, ou então, caso não tenha entendido, me avise também, que eu reforço aqui que o objetivo é realmente juntos fazermos esse conhecimento, tá bom? Maravilha, então, Edgar me deu sim aí, fico feliz. Maravilha, vamos caminhar então. Vamos falar do artigo 514 lá do CPC, que fala que quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo, o cumprimento de sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou que ocorreu o termo. É o que está no artigo 514, é o que eu acabei de colocar aí para vocês no chat do nosso encontro, tá bom? O que que acontece? O artigo 514 vem deixar claro. Existem sentenças que, ao serem definidas, se coloca uma condição ou termo. Uma questão que, para que você busque o Poder Judiciário, você vai ter que comprovar que aquele termo, aquela condição, aquela obrigação que você tinha que fazer foi realizada. Se você não fizer isso, simplesmente o juiz não vai aceitar, que teoricamente você pode até questionar a questão de exigibilidade. Você ainda não cumpriu a condição, não cumpriu o termo que foi determinado da sentença, falta um dos requisitos essenciais. Qualquer título, aí, independente se é judicial ou extrajudicial, para ir para execução, para ir para o cumprimento de sentença, eu tenho que ter o quê? Certeza, exigibilidade, liquidez. Nós vimos até que os títulos executivos judiciais, nos últimos encontros, se faltar liquidez, maravilha, ainda tem um procedimento a se fazer, que é a liquidação de sentença, tá bom? O Paulo até coloca aqui, 783, perfeito. Lá no 783 joga para a gente aqui. Certeza, liquidez e exigibilidade. A peculiaridade dos títulos executivos judiciais é que se faltar a liquidez, poderá fazer a fase de liquidação de sentença. Título executivo extrajudicial, não. Nós vimos isso. Maravilha. Perfeito, então. Quando existir uma condição ou termo, uma das questões que vai ter que se provar na petição de solicitação daquele cumprimento de sentença é que aquele termo, é que aquela condição efetivamente foi cumprida, tá bom? Um detalhe importante, só para falar para vocês, coloquei com 3 pontinhos, porque nós já tivemos uma aula só para tratar disso. O artigo 515, ele informa que
quais são os títulos executivos judiciais. E esses 9 incisos que nós já, inclusive, abordamos, tivemos um encontro só para tratar sobre isso, tá bom, meus amigos? Então, 515 é só para a gente reforçar que ele vai ter o rol, a lista daqueles que são considerados os títulos executivos judiciais. Isso não pode ficar dúvida. Anota isso, coloca asterisco. 515, lista dos títulos executivos judiciais. 784, lista dos títulos executivos extrajudiciais. Tranquilo? Só para deixar isso bem ressaltado. Quando inicia-se um cumprimento de sentença, em regra geral, o prazo para cumprimento da sentença será de 15 dias. O prazo para o cumprimento da sentença, em regra, ele vai ser de 15 dias. Porque, entendam, hoje nós não vamos aprofundar qual cumprimento de sentença que é, porque nós vamos fazer isso quando estivermos tratando de execução e cumprimento de sentença nas suas formas especiais. Aí nós vamos falar da por quantia certa, entrega de coisa, vamos falar tudo, maravilha. Aqui nós estamos falando dos aspectos gerais. Mas já deixo antecipado que, como regra, o prazo para que se dá ao executado, porque aqui a nomenclatura das partes é exequente, seria o autor e o executado, igualzinho o processo de execução, tá bom? O prazo para o cumprimento aqui, o executado vir e satisfazer aquela obrigação requerida, será de 15 dias, tá bom? Um ponto muito relevante que tenho que fazer, e isso realmente é algo que deve ser pontuado, é a questão que envolve uma possibilidade importante. Eu quero que vocês anotem aí. No cumprimento de sentença, se eu tenho uma decisão, e essa decisão, ela não me é favorável, uma decisão interlocutória, e eu não concordo com aquela decisão interlocutória. Existe uma possibilidade aqui de recorrer? O que vocês acham? Eu tenho uma decisão lá dentro do cumprimento de sentença. Posso recorrer? Sim. Estão falando aí. Qual recurso? E aí? Embargo de declaração. Maravilha. Mas só se for uma decisão omissa, obscura, confusa ou contraditória. Mas tem como eu buscar um recurso de uma decisão interlocutória feita dentro de um cumprimento de sentença? O que vocês acham? Tem um cumprimento de sentença que estou buscando. O cumprimento de sentença verdadeiramente é a execução do título executivo judicial. E aí, o Paulo falou uma questão relevante: agravo de instrumento. E eu quero que anotem aí, porque eu estou colocando aqui na tela para vocês o parágrafo único, lá do artigo 1015, que determina expressamente assim: também cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação, que nós vimos nos últimos encontros, e ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Quando eu tenho uma liquidação de sentença, quando eu tenho um cumprimento de sentença, processo de execução ou inventário, as decisões interlocutórias proferidas durante o processo, eu poderei recorrer através do agravo de instrumento. Tranquilo? Coloca um asterisco. Eu já coloquei aí na tela para vocês, escrito o que está lá no parágrafo único do artigo 1015. Então, no cumprimento de sentença, se tiver uma decisão interlocutória proferida pelo juiz, eu não concordei com aquela decisão interlocutória, posso recorrer? Pode, através do agravo de instrumento, em respeito ao artigo 1015, parágrafo único. Tranquilo? Show de bola. Maravilha. Só que agora, meus amigos, eu quero falar verdadeiramente que o cumprimento como um todo, ele é um mecanismo processual para fazer
tem o mesmo objetivo da execução, igual já tratamos, que é satisfazer o crédito. Satisfazer verdadeiramente o crédito, uma obrigação que deve ser cumprida em relação a um, um, um devedor que está devendo um credor, e eu busco o processo para fazer isso ser efetivado. Mas a gente sabe que brasileiro é um povo ninja. Brincadeiras à parte, eu sempre falo que é ninja, por quê? Porque o brasileiro é criativo. E para correr de pagamento de dívida, meu Jesus Cristo, é mais criativo ainda. Só que aí, até em encontros passados, quando a gente falou de fraude contra a execução, aí falamos de fraude contra credores, atos atentatórios à dignidade da justiça, nós começamos a falar de que um processo, para evitar que o processo, ao final, ele venha a caminhar e no final não ser satisfeito, o crédito, a obrigação, eventualmente, se for uma obrigação de entrega de coisa, dar coisa, o que for, eu tenho que buscar, através do processo, blindar o direito do meu cliente, no caso, o exequente. E aí, neste ponto, eu quero ressaltar que, por mais que o cumprimento de sentença esteja previsto lá no 513 para frente, várias situações que envolvem a execução também são aplicadas o cumprimento de sentença, porque é o que eu falei. Por mais que tenha um nome diferente, cumprimento de sentença é ato de execução. E aí eu quero ressaltar para vocês dois parágrafos lá do artigo 782 do nosso CPC. E eu coloquei agora para vocês aí o artigo 782. O que eles falam para a gente? É o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplente. E o parágrafo 4º fala que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Então, só para deixar claro que, com um mecanismo de busca da efetivação daquele processo de execução, eu posso solicitar, devo, na verdade, o ideal é que você faça isso. Eu, por exemplo, nos meus processos, nos meus clientes, faço sempre. Então, é a possibilidade de pegar aquela questão que está sendo discutida, que é uma decisão, que é um título que ainda não foi pago, e caminhar para quê, pessoal? Para o setor de negativação de crédito, qualquer que seja. Aqui eu dou dois exemplos: o SPC, o Serasa, e assim restringir o nome daquele devedor. Isso é interessante, por quê? Porque negativando o nome, por mais que efetivamente na hora você não tenha um retorno financeiro que objetiva, mas você começa a limitar a vida civil, a vida no que diz respeito a negócios do executado, para que chegue um ponto em que ele não consiga mais fazer negócio e tenha que vir aqui negociar com você, efetivar o pagamento para depois conseguir dar baixa aí nessa negativação, tá bom? Então, até em respeito ao 782, parágrafo 3º, é permitido aqui também, no cumprimento de sentença, a inclusão do nome do executado em cadastro de proteção de crédito, tá bom? Lembrando, no momento em que ele pagar, se o processo for extinto, ou se ele vier e der um calção, garantir a execução, a negativação já sai do nome dele na hora, tá bom? E um outro mecanismo que eu vou relatar para vocês é realmente o mecanismo do artigo 517, tá bom? Cumprimento também aqui a nossa colega Helena, que está ao vivo pelo Pincel Atômico. Muito bem-vinda, minha amiga. Aqui eu estou só com áudio, lá no Hangout Meets eu também estou com vídeo, lá tem o chat, as comunicações estão sendo feitas lá e o áudio também disponibilizado aqui. Seja muito bem-vinda. Pessoal, no que diz respeito ao artigo 517, nós falamos sobre ele quando estávamos falando dessas questões de fraude contra credores, o que eu posso fazer. E o artigo 517, eu falei para vocês que na minha vida prática como advogado, eu tenho utilizado bastante. Que lá fala assim para a gente: a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei,
depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Lá no 523, o prazo voluntário, como já antecipei a vocês, é de 15 dias. Iniciou o cumprimento de sentença. O executado foi intimado para efetuar o pagamento. Passou 15 dias. Não pagou? Não cumpriu sua obrigação? É só ir lá no processo, com base no artigo 517, e solicitar para o juiz um pedido. Fala assim, ô juiz, me faz um favorzinho? Me dá uma certidão de protesto. O juiz vai conceder essa certidão e você vai levar no cartório de protesto, tá bom? E aí, eu falo para vocês aqui o que está lá também no parágrafo 1º do artigo 517, que eu acabei de colocar na tela aí do chat do Hangout Meets. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar a certidão de teor da decisão. Tranquilo? Essa certidão de teor, o parágrafo 2º fala sobre ela, está aí para vocês também no chat. E lá no parágrafo 2º fala que a certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias, indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida, a data do decurso do prazo para o pagamento voluntário. Tranquilo? Isso é importante, sim ou não? É muito importante. Tá bom? Essa certidão vai constar essas questões que pormenorizam, individualizam a dívida, porque elas vão ser utilizadas lá no cartório de protestos. O parágrafo 3º fala, inclusive, que o executado, aquele que está sendo executado aqui, se ele tiver proposto uma ação rescisória para impugnar a decisão, ele pode pedir para constar no título do protesto essa observação, que existe uma ação rescisória em curso. E ainda lá no artigo 517, parágrafo 4º, que eu acabei de colocar aí para vocês também no chat, fala para a gente que a requerimento do executado, o processo será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contato da data do protocolo de requerimento, desde comprovada a satisfação integral do crédito. Isso é interessante, porque o protesto vai continuar lá. Enquanto não pagar, não cumpre, não retira o protesto do nome daquela pessoa. É um mecanismo muito interessante no que diz respeito à questão de busca pela satisfação do crédito, tá bom? Maravilha, então. Gostamos dessas duas dicas aí, a questão do artigo 782, parágrafo 3º, e do artigo 517, nós até já havíamos antecipado para vocês, falando sobre essa questão, e lá também na aula, quando falamos de fraude contra a execução, nós também falamos a questão da certidão do protesto, certidão do processo, para averbar no cartório de imóveis ou no registro de outros bens móveis que aquele devedor possa ter, tá bom? Show de bola? Esse protesto em cartório não prescreve? Paulo, ele vai ficar lá, vai constar lá. Essa é a grande peculiaridade. Ele vai ficar lá enquanto não retirar. E outra peculiaridade, hoje para o exequente é gratuito. O que quer dizer isso? Eu, como exequente, não pago nada. Então, por isso que toda certidão, toda questão que envolve uma dívida que o meu escritório atua, eu solicito essa certidão em protesto. Por quê? Meu cliente não tem gasto nenhum. Quem vai ter gasto é o executado. Aí é uma situação dele com o cartório. Tranquilo? Então, para o exequente não tem prejuízo, para o executado vai ter, uma vez que protestado o nome dele, toda vez que ele vier, por exemplo, a buscar um empréstimo ou qualquer questão que se assemelhe a isso, ele vai ter constado na sua pesquisa, eventualmente, por óbvio, esse protesto que vai questionar, ou que vai limitar acesso dele a crédito. Tranquilo? Conseguiu me entender? Conseguiu entender aí, Paulo? Me fala aí, me dá o retorno para que eu fique sabendo, para a gente caminhar juntos. Maravilha. E aí, pergunta a todos que estão ao vivo. Estamos caminhando juntos? Estão conseguindo me seguir até agora no que diz respeito ao conteúdo? Está ficando algo claro? Algo que vocês verdadeiramente estão compreendendo? Sim, sim, fico feliz então. Qualquer coisa, vocês têm total liberdade por áudio ou por mensagem aqui de fazer pontuações, ponderações, questionamentos, tá bom?
Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso pincel atômico, tá? Minha amiga Helena. Não tem outra ponderação também. Vamos seguir na nossa jornada, tá bom? Vamos caminhar e vamos falar de uma questão muito interessante. Vamos falar de competência. Competência para iniciar a competência para fazer o cumprimento de sentença. Qual que vai ser o juiz? A competência, ela está estabelecida onde? Lá no artigo 516 do CPC, tá bom? Lá no 516 do CPC está falando sobre competência. Quem vai ser o juiz que vai ter competência para analisar as questões do cumprimento de sentença? Como nós já estamos ficando metidos nesse negócio, o artigo 516 na íntegra, os 3 incisos e o parágrafo único já está aí para vocês no chat, para vocês conseguirem ler com tranquilidade. Mas vamos então falar de competência. Primeiro, inciso primeiro fala para a gente: o cumprimento de sentença efetuar-se perante os tribunais nas causas de competência originária. Quando eu tenho um processo que possui competência originária, o que quer dizer isso? O processo, ele iniciou já a sua tramitação em um tribunal superior, ou um tribunal de segunda instância ou de quarta. Existem processos que originariamente você já inicia a caminhada em tribunais, seja nos tribunais de justiça, seja nos tribunais regionais federais, seja nos tribunais regionais do trabalho, por mais que trabalho isso não seja nossa área. Existem questões que são de competência do STJ, questões que são de competência do STF. Aqui eu vou falar só alguns artigos, só para vocês anotarem aí, tá bom? Opa, o último é o 121. Todos lá da Constituição da República Federativa do Brasil. São competências originárias. Lá, normalmente, nos incisos primeiros desses artigos, fala sobre competência originária, tá bom? Então, o STF tem competência originária, o STJ tem competência originária, o Tribunal Regional Federal tem competência originária, os tribunais de justiça têm competência originária. E aí, no que diz respeito a uma decisão de um processo que é de competência originária dos tribunais, o artigo 516, em seu inciso 1º, nos informa que o cumprimento da sentença será realizado perante aquele tribunal. Tranquilo? Maravilha. Segunda regra de competência. Competência será competente para o cumprimento de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Eduardo, se eu tenho uma decisão e houve recurso, aí lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu e acabou, onde vai ser a competência? No Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou no juiz de primeira instância para fazer o cumprimento de sentença? Será no juiz de primeira instância. Por quê? Porque aí segue o artigo 516, inciso 2º. Ah, mas eu fiz recurso, cheguei no STF. Não tem problema. Só vai ser realizado o cumprimento de sentença nos tribunais daquelas situações que são competência originária dos tribunais. Se o tribunal analisou aquela questão, aquele caso, em sede recursal, não será ele competente para o cumprimento de sentença, mas sim será competente o juiz que proferiu a sentença em primeiro grau. Então, aquele juiz que deu a decisão, depois que tiver todos os recursos, acabou, quero fazer o cumprimento de sentença, volto lá para o juiz de primeira instância, para que ele analise o meu cumprimento de sentença. Tranquilo? Show de bola. Além disso, existe uma terceira regra de competência e nela nós vamos nos estender um pouquinho. É o inciso 3º. Lá fala assim: o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juiz civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira ou acordo proferido pelo Tribunal Marítimo. Tranquilo? Então, esse terceiro inciso, ele está tratando para a gente especialmente
do cumprimento de sentença como um cumprimento de sentença verdadeiramente como um processo autônomo. Então, o artigo 516, inciso 3º, ele fala para a gente da situação quando eu tenho um cumprimento de sentença, processo autônomo, ou seja, questões que vêm de fora do Poder Judiciário, em que eu busco o Poder Judiciário aqui para fazer esse cumprimento daquela decisão. E aí, repito, que situações são essas? A sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira. Esse último acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo, não tenho tanta atenção, mas daqui a pouquinho eu vou ressaltar sobre ele, tá bom? Ainda no artigo 516 do CPC, fala para a gente que nas hipóteses do inciso 2º e 3º, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juiz de origem. Então, nessa situação do inciso 2º e 3º, para facilitar a efetividade aqui do cumprimento de sentença, eu posso pedir para ir para o atual domicílio do executado, que lá vou pegar os patrimônios dele. Ou então, o local onde os bens sujeitos à execução, ou o local onde deve ser cumprida a execução, vai ter que cumprir em Janaúba, a decisão foi em Montes Claros. Eventualmente, você vai poder solicitar, na fase de cumprimento de sentença, que passe para lá. O objetivo verdadeiramente é a satisfação do crédito, da obrigação a qual o exequente tem direito, e para facilitar, vamos correr atrás, vamos possibilitar que isso exista, que isso aconteça. Tá bom? É o que está no nosso parágrafo 1. Maravilha! No que diz respeito à competência, a primeira do tribunal é mais clara, a segunda, que é do juiz que deu a sentença, também é mais clara, a terceira tem algumas peculiaridades. E aí, meus amigos? Que peculiaridade é essa? Onde é a competência dessas questões? E aí, antes de caminharmos no que diz respeito a o que está estabelecido lá no inciso 3º, eu quero falar com vocês de uma importante situação. Quando eu tenho um cumprimento de sentença, que é um processo autônomo, que ele vem para cá, ele tem que ser distribuído em algum local. Vamos começar falando sobre a sentença arbitral. A regra é, a sentença arbitral é um título executivo judicial. Sim, é sim, nós já vimos isso, é um dos que está elencados lá no artigo 515 do CPC, tá bom? Mas onde que eu vou iniciar? É simples. Sentença arbitral, quando eu quero vir para o cumprimento de sentença, vai seguir a regra normal, preferencialmente no local do domicílio do executado. E aí, lembrando que esse parágrafo único aqui possibilitou, deu um alargamento maior. Além do local do executado, eu posso fazer o quê? Posso ir pedir para ser o local onde está os bens sujeitos à execução ou onde deva se realizar a execução da obrigação de fazer ou não fazer. Então, além de seguir a regra geral, a sentença arbitral, ela vai analisar o local também, respeitando o parágrafo único, dando essa possibilidade para o exequente de iniciar a fase de cumprimento de sentença, mesmo que seja um processo autônomo, que é uma sentença arbitral, precisa do cumprimento de sentença ser um processo autônomo, distribuir, porque tudo antes veio da questão arbitral, de você respeitar o parágrafo único aqui do 516, seguir as regras comuns, tá bom? No que diz respeito à sentença estrangeira, primeiro detalhe, a sentença estrangeira, ela tem que ser homologada. A sentença, isso aí foi até um detalhe que a gente abordou aqui quando estávamos falando do trabalho. Título executivo extrajudicial, estrangeiro, não precisa de homologação. A sentença precisa, tá bom? No que diz respeito à questão que envolve a execução ou cumprimento da sentença estrangeira, o STJ é o tribunal que busca, que visa falar, tratar sobre a questão que norteia a homologação daquela sentença estrangeira. Só que aí vem a pergunta:
o STJ homologou. Ele vai ser o competente para cumprir a decisão, aquela sentença estrangeira que já foi homologada? Sim ou não? Nesse momento, coloco para vocês aí o que está lá no inciso 10º do artigo 109 da Constituição da República Federativa do Brasil. Vocês notem que eu sempre gosto de pegar questões da Constituição, de outras leis, que eu entendo que o direito ele realmente tem que ser interpretado de uma forma sistemática, entendendo que existe todo um sistema, não só leis separadas, que elas se comunicam como um todo, e a Constituição é a maior das leis do Brasil e devemos sempre buscar beber dessa fonte incrível jurídica aqui do nosso país. E lá no artigo 109, inciso 10º, fala que a competência para o cumprimento dessa sentença estrangeira após homologação, ela é de quem, pessoal? É da Justiça Federal, especialmente do juiz federal. Então, quando eu estou diante de uma sentença estrangeira homologada pelo STJ, depois dela ter sido homologada pelo STJ, ou mesmo a questão que envolve uma decisão interlocutória que recebeu o exequatur, é na Justiça Federal. E em qual Justiça Federal? Porque a Justiça Federal tem no Brasil inteiro. Aí, no local específico, vai seguir a regra geral. E a regra geral é, como regra, será feito no domicílio do executado. Lembrando que o artigo 516, parágrafo único, deixou, além do domicílio do executado, o local em que se encontram os bens ou o local do cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, tá bom? Mas é importante deixar claro que a sentença estrangeira vai ser obrigatoriamente, depois de homologada, o cumprimento de sentença dela será todo realizado perante a Justiça Federal, especialmente perante um juiz federal. Tranquilo? Show de bola. A sentença penal condenatória transitada e julgada, que também é um título executivo judicial, mas como vem da área penal, e aqui nós estamos falando do cumprimento de sentença civil, é considerado um processo autônomo. Por quê? Porque tem que iniciar toda essa caminhada aqui na área civil. E a regra geral que vai ser seguida é estabelecida no CPC, tranquilo? Quando eu tenho, então, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, a competência eu vou buscar lá no CPC, tá bom? E onde eu vou buscar esta questão? Lá no artigo 53, inciso 5º do CPC de 2015. Inclusive, só por curiosidade, para relembrar, que creio que vocês já devem ter visto isso antes, o artigo 53 do CPC é o artigo que fala de competência, que vai trazer as regras, domicílio do alimentando, essas questões todas estão lá no artigo 53, as peculiaridades que envolvem o foro que é competente. E lá no inciso 5º do artigo 53 fala que é competente o domicílio do autor ou local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Especialmente dá aqui a possibilidade de se buscar a questão que envolve a discussão, o cumprimento de sentença civil, de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, se possibilita que seja no domicílio da vítima, em vez de se procurar o domicílio do autor daquele delito, que aqui será executado. Então, neste caso da sentença penal condenatória transitada em julgado, eu vou poder executar, vou poder fazer o cumprimento de sentença no domicílio do exequente, tá bom? Domicílio da vítima. E aqui tem peculiaridades relevantes ainda em relação a essa sentença penal condenatória transitada em julgado, que a competência geral vai ser da Justiça Estadual, tá bom? A Justiça Estadual, salvo se tiver naquelas exceções ali, lá do artigo 109, inciso 10, que eu coloquei para vocês. Mas, em regra, sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, elas são executadas pela Justiça Estadual,
salvo as exceções que estão lá no artigo 109, inciso 10, que eu coloquei para vocês. Crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiros, por exemplo, é na Justiça Federal, só que aqui não. Esta questão que envolve sentença penal condenatória transitada e julgada, a regra geral é que o cumprimento de sentença venha a ser feito perante a Justiça Estadual. Existem dois pontos excepcionando isso, que é a Justiça Trabalhista, que não é nossa área aqui, mas é importante falar que lá o cumprimento de sentença é feito lá mesmo, e juizados especiais criminais se cumpre no próprio juizado especial aquela sentença penal condenatória transitada e julgada. Neste ponto, eu quero falar com vocês de uma outra questão que está lá no inciso terceiro, que é decisão de tribunal marítimo. Está lá no CPC, mas não é validado, não foi considerado válido, foi vetado verdadeiramente uma parte da doutrina, em uma parte pesada, considerada. Eu posso citar o Fred Dier, a Paulo Sarna Braga, o Rafael Alexandre de Oliveira, entre outros. Eles elencam para a gente que essa questão da decisão do Tribunal Marítimo não pode ser aceita porque o Tribunal Marítimo não compõe o Poder Judiciário. O Tribunal Marítimo, ele exerce análise, faz discussões sobre questões que envolvem eventuais prejuízos, situações de crise nas questões marítimas, mas não é um órgão oficial aqui no que diz respeito a Poder Judiciário. Tem que ser aceitado que o Tribunal Marítimo venha, mas na parte de se baseando na questão de arbitragem, mas como poder judiciário ele não existe. Então, por mais que o texto aí coloque, deixa claro uma questão relevante, importante, que é no que diz respeito a essa parte do texto da lei, foi vetado, não se admite questionar ou analisar cumprimento de decisão de tribunal marítimo, tá bom? Caminhando ainda, no que diz respeito à conhecida, e eu quero que vocês anotem aí, execução universal, anotem aí, execução universal, essa é qual? Como é que ela é chamada também? Falência, e também, no caso aqui também de recuperações, a competência, eventualmente, para o cumprimento de uma sentença, vai ser na Justiça Estadual. Tranquilo? Maravilha. No que diz respeito a esse ponto, eu quero ressaltar uma questão muito interessante, que também está estabelecida ainda nessa parte de competência, uma questão que está estabelecida lá no artigo para a gente do CPC, o artigo 67. E o artigo 67, só venho deixar ele aqui no texto para vocês, que envolve essa competência, essa forma de atuação, só para deixar claro que existe uma cooperação no que diz respeito à efetivação do Poder Judiciário como um todo. E aí, falando, ressaltando aqui o 67, fala para a gente que os órgãos do Poder Judiciário Estadual e Federal, especializado comum em todas as instâncias e grau de jurisdição, inclusive os tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. Só quero deixar isso claro, que o artigo 67 do CPC, ele fala dessa cooperação nacional e que também aqui no âmbito de um cumprimento de sentença, deve ser analisado, independente se é de justiça comum, se é justiça federal, se é juiz, se é um servidor X, e todos têm que trabalhar para fazer efetivar o direito como um todo, não seria diferente aqui no cumprimento de sentença, tá bom? Isso é muito relevante, isso é interessante de se pontuar, para a gente entender cada vez mais que o Poder Judiciário, quando ele buscou para si a chancela de resolver os conflitos, ele buscou a questão que envolve a efetivação. E aí, além do artigo 67, nós podemos também falar do 27, que fala também do âmbito da cooperação internacional. Ou seja, tudo que envolve processo no Brasil, todos vão trabalhar para fazer efetivar os direitos que estão ali garantidos, que estão ali buscando sua efetivação,
Cumprimento de sentença não foge disso, tá bom? Maravilha, então. Caminhando, então, para os finalmente do nosso encontro de hoje, eu quero falar de uma modalidade especial de cumprimento de sentença, que é o cumprimento provisório de sentença. O cumprimento de sentença provisório, quando ele acontece? Quando se tem uma decisão, se tem uma sentença e efetivamente ainda não teve um recurso que tenha efeito suspensivo. Nesse ponto, eu coloco para vocês aí o caput do artigo 520, lá do CPC. O cumprimento de sentença ele pode ser provisório e está lá no 520 a 522. Primeiro detalhe, e aí eu quero que vocês anotem isso com um asterisco enorme. Vou colocar até para vocês aí um inciso. O cumprimento de sentença provisório, ele corre por iniciativa, responsabilidade objetiva total do exequente. É um risco, porque se lá na frente tiver uma decisão e essa decisão ela vier a anular ou mesmo realizar uma modificação na decisão que está sendo buscado o cumprimento de sentença, acabo de colocar para vocês aí o inciso segundo, porque fala que tem que se restituir as partes ao estado anterior. E por que eu falo que isso é um perigo? É algo que tem que ser analisado com cautela. Porque você só deve buscar a execução provisória quando tem uma segurança enorme daquela decisão, porque se ela for reformada e você já tiver feito atos que já podem vir a ser considerados prejudiciais para o executado, você vai ter que ser obrigado a restituir e voltar tudo ao estado qual, estado anterior, que pode gerar um desgaste enorme, tá bom? No que diz respeito a esta questão, a esse cumprimento provisório, ele é permitido, por óbvio, também se permite aqui, não falei hoje muito de impugnação, cumprimento de sentença, que nós vamos falar isso mais à frente, mas o executado, tanto no cumprimento definitivo como no cumprimento provisório, ele tem sim direito de se defender, até em respeito ao princípio do contraditório, da ampla defesa. Essa defesa chama impugnação contestação, e ela vai ser feita, e isso nós vamos abordar em outro momento. Hoje a gente só queria iniciar, falar desses aspectos gerais de cumprimento, de sentença, da sua competência, que era algo relevante, e também falar, pontuar questões que envolvem o cumprimento provisório de sentença. Posso fazer o cumprimento provisório? Posso. É quando eu tenho uma sentença em que tem um recurso, mas aquele recurso não tem efeito suspensivo. Já posso iniciar. Por que muitos buscam o cumprimento provisório? Porque recurso que está aqui no tribunal demora muitas vezes. Nós temos uma morosidade exacerbada no Poder Judiciário. E aí muitos já optam por iniciar um cumprimento de sentença provisório para quê? Para quando essa decisão aqui resolver acabar, finalizar o processo, eu já estar aqui prontinho só para pegar o patrimônio. Por isso que alguns buscam cumprimento provisório de sentença. Mas eu deixo claro mais uma vez, é por conta e risco do exequente. Tranquilo? O cumprimento provisório de sentença vai ser encaminhado para quem? O artigo 522, que está aí na tela de vocês, já fala. Cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. O mesmo juiz que tem competência para fazer o cumprimento definitivo é o que vai ter como regra competência para fazer o cumprimento provisório. Tá bom, meus amigos? E eu quero deixar claro uma questão relevante para vocês. Quando eu falo da questão que envolve o cumprimento provisório, é buscar efetivamente adiantar os mecanismos, os atos de expropriação, para depois que eu finalizar um recurso, já estar aqui muito bem encaminhado para conseguir verdadeiramente satisfazer aquela obrigação a qual eu estou requerendo. E é importante ressaltar também aqui que mesmo que seja um cumprimento provisório de sentença, a multa de 10% e os honorários de 10% do cumprimento de sentença definitivo aqui também são aplicados. E isso também está onde? No artigo 520, lá no seu parágrafo 2º. Acabo de colocar aí para vocês. Então, aqui, por mais que seja definitivo, perdão, seja provisório, tem todo o arcabouço que envolve a questão de um cumprimento comum,
A diferença é, para se realizar mecanismos de expropriação, para começar a fazer a penhora, a venda, entre outras questões, o que que vai ser necessário? Vai ser necessário se garantir o juízo. Tranquilo? Levantamento de valores, você conseguir ficar com o patrimônio já do devedor, pode fazer isso? Pode. Mas para fazer, você vai ter que prestar como regra uma caução, uma garantia, para caso aquela decisão venha a ser revertida, venha a ser anulada, venha a ser modificada, o executado que está tendo provisoriamente no cumprimento, já está tendo expropriação, está tendo algumas, está tendo atingido o seu patrimônio, ele busque efetivamente ter ressarcido valores, ter ressarcido as questões que foram retiradas dele. Então, para no cumprimento de sentença provisória, levantar valores, realmente já iniciar efetivamente atos de expropriação, o exequente vai ter que prestar uma caução, vai ter que dar garantia, salvo os casos do artigo 521 lá do CPC. Lá no 521 fala situações em que mesmo que seja um cumprimento provisório de sentença, o exequente não vai prestar caução. Que situações seriam essas? Dívida alimentar, demonstrar a situação do exequente que ele não tem condições de efetuar pagamento, a sentença que está sendo recorrida, ela é baseada em uma súmula do STF ou do STJ, ou seja, a probabilidade de êxito da sua decisão e daquele recurso, por exemplo, ser provido é mínimo. Então, a grande chance é que a sentença continue. Nessas situações lá do artigo 521, o cumprimento provisório pode ocorrer e não precisará, inclusive, de caução. Tá bom? Provimento provisório tem suas peculiaridades e, quando confirmada a sentença, ele vira definitivo. A vantagem é que já caminhou bastante, já vai estar buscando efetivamente, já em fases mais avançadas, fazer essa expropriação do patrimônio e satisfação da obrigação a qual o exequente objetiva que o Estado obriga o executado a cumprir. Tranquilo? No que diz respeito à execução provisória, cumprimento provisório de sentença, cumprimento de sentença e a competência, vocês conseguiram entender, meus amigos que estão aqui ao vivo? Dá um joinha aí que eu quero saber. Me fale aí. Sim, Helder falou que sim. Me fale aí que eu quero saber, meus amigos. Me dá um joinha para que eu fique sabendo, por favor. Maravilha, então. Falando que sim, valeu. Maravilha, então. Vou fazer só uma observação. Quem está ao vivo ainda não sai. Como é uma gravação, vou só encerrar a gravação e volto para falar com vocês. Você que está assistindo essa aula posteriormente, no meu canal do YouTube, no Pincel Atômico, da Prominas, muito obrigado por ter passado esses momentos aqui. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu essa aula. Um grande abraço e nos encontramos em outras oportunidades.